patrocínio da refrigeração Spengler. É isso aí. Nós temos um bate-papo divertido fora, depois o vídeo já vai saber do que, né? Então, agora sim, se você quer comprar o seu ar-condicionado com preço mais atrativo e condições facilitadas, o frio também está chegando e ar-condicionado no frio também é bom, né? Para deixar o ambiente quentinho. Então, entre em contato com o pessoal da refrigeração Spengler, trabalha com venda via faturamento direto, ou seja, do fornecedor direto para o cliente, garantindo mais economia para você. E tem mais, parcelamento em até 10 vezes. Precisou de orçamento, quer conhecer os modelos ou tirar as dúvidas? A equipe para você chamar é 3622-3644. Refrigeração Spengler, qualidade e economia para climatizar o seu ambiente. Perfeito, vamos lá então com a Imperial Multimarcas e Imperial Motos Yamaha, uma loja inovadora, veículos seminovos com procedência, com garantia. É só você entrar em contato lá com o pessoal da Imperial Multimarcas e da Imperial Motos Yamaha. Chame agora mesmo, fale com o nosso amigo Pete aí na Valdemar Rangrabe, em frente à SMO Vistorias. Conosco o Hospital São Miguel. Deixa eu dizer o seguinte, ó, antes de tu leres o texto aí, Luciano. Sim. Estamos transmitindo no Face também, tá, gente? Acesse o nosso canal do Facebook. Vai valer a pena o bate-papo agora. WH Comunicações, seja no YouTube ou também agora transmitindo no Facebook. Isso, e a sua saúde não tem horário para estar em dia, por isso o Hospital São Miguel busca sempre o que é mais importante para os seus pacientes. Para a sua tranquilidade, atendimento particular e convênios 24 horas por dia. Telefone 3621-0370. Hospital São Miguel, amor e dedicação a você. Também aqui conosco, Ítalo Supermercados. Quem compara, compra aqui. Quem compara, compra no Ítalo. A contagem regressiva da Páscoa começou no Ítalo e as ofertas são exclusivas. Filé de tilápia Rio Vivo, R$ 17,98, embalagem de 400 gramas. Posta de tilápia Copacol, R$ 21,98. Filé de tilápia Copacol, R$ 37,98. Camarão inteiro Copacol, 200 gramas, R$ 12,98. Ovo de Páscoa Ferreiro Rocher, 137 gramas, R$ 59,90, certo? Então tá bom, agora são 10h06, o nosso bate-papo, hora da nossa entrevista aqui do Atualidades, com a gentileza do 001 Despachante, o seu despachante completo, chame 36220001. Falava eu que o bate-papo estava agradável aqui no estúdio, porque nós estamos aqui com o padre Edivandro Frari, que é o nosso vigário aqui de São Miguel do Oeste. Um bate-papo interessante, muito agradável, e a gente vai agora levar também para os nossos ouvintes essa conversa agradabilíssima aqui com o padre Edivandro. Padre, hoje pela manhã, em primeiro lugar, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Luiz. Hoje nós conversávamos com o Adriano Antunes, hoje cedo, estava dizendo como mudou o hábito. Uma vez o rádio trabalhava das 10 às 12, tocava só música fúnebre, só avisos. A criançada não saía, não podia brincar. Não podia subir na árvore, música, não podia ouvir TV. Música. Era um dia de luto, né? E a mãe não deixava nem falar alto, né? Exatamente. Não varia a casa. Isso, exatamente. Isso aí. Pegou esse tempo também, padre? Chegou, sim, a minha família é aqui de Palma-Sola e o meu pai era ministro da comunidade. E eu lembro que quando eu era mais criança, então nós queríamos... Imagina, na sexta não podia fazer isso, nada daquilo. Eu morava no interior, a gente tirava pasta para os bichinhos no dia anterior e guardava sexta-feira santa até o sábado, assim. E aí eu e o meu irmão, nós queríamos jogar futebol, bola e tal. E aí o meu pai dizia, tá bom, vocês podem jogar, mas vem aqui primeiro, eu vou contar uma história. E contava sempre uma história assim meio macabra. Lá no Rio Grande, uma vez aconteceu isso, foram jogar bola... E quando foram ver, ia chutar a bola, era a cabeça de Jesus. Puxa vida. Senhor. Que trágico. Então, e aí ele dizia, pode ir jogar bola agora. Capaz que ia. Não ia, era a pedagogia que o pai e a mãe usavam. É verdade. Pedagogia. Para dizer que era um dia importante, é um dia importante de respeito, mas muito mais do que respeitar por uma obrigação, era uma provocação para a gente sair. No fundo, era uma provocação para sair do hábito cotidiano, rotineiro, para a gente, pelo menos, se perguntar por que é diferente.
Eu acho que era essa a intenção, né? Podia ser, né? Por que é diferente? É porque é diferente. E aí abria espaço para poder falar. Mas antes de eu pedir para o senhor falar da Sexta-feira Santa, já que o senhor falou do futebol, né? Eu vou ter que provocar o padre com a história do futebol. Eu perguntei para ele como é que tinha vindo como é que a gente diz, a vocação, né? E aí ele falou que entrou no seminário e jogava muito futebol, era isso? Quando eu fui fazer o estágio, eu não tinha certeza que eu queria ir para o seminário, ser padre e tal. E aí a minha tia, uma tia aí do Cedro, a minha tia disse, vai ser legal, lá vocês vão jogar futebol e tal. Eu falei, opa, então eu vou ir. Porque eu gostava do futebol e eu tinha raiva um pouco no começo de ir para a catequese. Porque era bem no horário de jogar futebol no sábado. A minha catequista marcava bem no sábado à tarde, na hora de nós jogar futebol. E eu ficava, e daí, vai no seminário, lá vocês vão jogar futebol. E eu fui, nas primeiras 2 semanas não teve futebol. E daí nós nos encontramos num quarto lá, pesado, e disse, pois é, eu meio que entrei para jogar futebol e agora não. E o outro disse, pois é, eu também. Tu viu como é que é as caminhas? Mas foi um caminho bacana, fui descobrindo também, né? A gente vai descobrindo a vocação. Exato. A gente vai fazendo escolhas ao longo da vida que vai nos realizando e isso vai confirmando, né, a vocação da gente. Vocação não é um destino, é um conjunto de escolhas que a gente vai fazer em vista da nossa própria felicidade, mas também com a consciência de que a vida da gente é uma forma de responder a algo maior, que é o dom da vida que Deus nos deu. E essa resposta, à medida que é para poder ajudar também a felicidade dos outros, nos realiza e eu acho que ali está a resposta vocacional que Deus espera de nós. Padre, então essa Sexta-feira Santa, a gente falava dessa mudança de hábito, como é que é o significado? Ele continua o mesmo. E hoje, nos dias atuais, o que dá para dizer disso, Padre? Eu penso que o tempo mudou, Luiz Cláudio. E claro que nós já vivemos tempos em que a experiência religiosa e a vida da igreja era aquilo que se constituía no centro da vida social. Então a cultura, a sociedade tinha a orientação à vida da igreja como centralidade. A igreja era o lugar de encontro das pessoas, era o lugar da informação, era o lugar da orientação para a vida. E a sociedade mudou. Hoje a igreja não é mais o centro da vida social. As pessoas têm outros interesses. Isso não significa que aquilo que a igreja orienta, a espiritualidade, a vida de fé, não se constitua e não deva ser o centro da vida de uma pessoa. Mas, enquanto sociedade, isso mudou. Então, hoje é diferente. As pessoas têm outras opções. Mas a espiritualidade que a Semana Santa nos propõe, e há aqueles que depositam em Jesus uma fé e que fazem dele uma orientação para a sua vida, continua o mesmo sentido. É o momento mais forte, mais profundo da vida de fé de um cristão. É a memória daquilo que Deus fez por meio de Jesus, da doação de Jesus, do grande sinal de amor que teve por nós, a ponto de dar a vida para nos mostrar um caminho de salvação, para nos salvar. Então continua sendo, para quem deposita verdadeiramente em Jesus a sua fé, continua sendo um tempo central para a sua vida. Agora, o contexto social como um todo já não é mais assim, né? Então aparecem outras perspectivas de vida, né? Mas é um tempo profundo de oração, de meditação. Eu fiquei imaginando hoje de manhã, quando acordei, e meditando um pouco aquilo que Jesus estava passando neste período. Foi o período de Jesus estar sendo injustamente julgado, condenado, sofrendo pelas mentiras, né? Isso que o Evangelho fala. E quantas pessoas hoje no mundo passam por isso? Então esta manhã me leva a rezar nessa perspectiva, com aqueles que também passam a mesma angústia, seja pelas guerras, né, pelas migrações forçadas, por tantas situações de vida. Olha, esse final de semana
e tem me chamado tanta atenção como tem crescido de novo a violência contra a mulher. Eu estava Meu Deus do lembrando céu. disso. E Meu Deus. eu para mim, que eu gosto de estudar a vida de Jesus, para mim ele foi o primeiro advogado das mulheres. Com certeza. Foi o primeiro a defender, né? E a gente está vendo coisas que aconteciam lá no passado estão acontecendo agora. É fato. Entende? Então, quantas mulheres que estão dentro dos lares com medo dos seus Sim. esposos, com medo estão sendo ameaçadas, estão vivendo hoje de novo a cruz de Jesus. A mesma cruz, a mesma agonia, a mesma angústia, injustamente caluniadas. Então, essas tantas situações atualizam a cruz de Jesus, sabe, Luciano? É verdade. Atualizam para hoje, e a nossa comunhão com Jesus também tem que nos levar à comunhão com essas pessoas, e a todos também anunciar uma palavra de ânimo, de esperança, que é a ressurreição. Né? Então, viver a Sexta-feira Santa não é somente fazer a recordação de um fato acontecido, a recordação de algo que ocorreu há tantos, 2000, tantos anos atrás. É a gente, a partir daquele fato, a gente conseguir perceber, porque a palavra de Deus, de São Paulo, é viva e eficaz. Ela continua atual. Então, ela continua acontecendo. E a cada ano, fazer memória da paixão de Jesus, na paixão e sofrimento dos irmãos e irmãs hoje. Bacana. Então aí saímos, passamos por toda essa reflexão da Sexta-feira Santa, vem o sábado de Aleluia e vem a Páscoa da Ressurreição no domingo. O que dá para dizer sobre isso, Padre? Olha, eu penso que a ressurreição de Jesus é o sinal visível de que a vida tem jeito, de que a humanidade tem jeito, de que o mundo tem jeito. Outro dia eu fui numa comunidade e o ministro da comunidade estava um pouco aborrecido, assim, e diante dessas situações, ele disse: olha, padre, eu acho que o mundo está doente. Mas, ao mesmo tempo que ele fez essa constatação, ele fez um gesto que para mim foi muito simbólico. Ele se voltou para o lado do altar, onde está o sacrário, e apontou e disse assim: mas o remédio está ali. Não como uma coisa mágica, mas como um sinal de esperança. Eu acredito que a Páscoa, celebrar a ressurreição de Jesus, é a gente acreditar com todas as forças de que, apesar da violência, da angústia, das guerras, do sofrimento, o mundo tem jeito. O mundo tem jeito. Há esperança. A gente não caminha para uma tragédia, mas o horizonte da cruz de Jesus é a vida. Então, assim também é para a humanidade. O horizonte da humanidade não é a tragédia, é a esperança, é a vida. É preciso que a gente, sim, se converta, perceba as coisas que não estamos fazendo bem, desde o ponto de vista pessoal, do jeito que a gente trata os outros, do jeito que a gente vive dentro de casa, com pequenos gestos de mudança. E assim também eu acredito, com todas as forças da minha fé, eu acredito que o mundo, a humanidade, tem jeito. Eu acredito num mundo de paz. Eu acredito numa sociedade em que não haja mais violência contra a mulher, em que não haja tanta divisão, tanto desentendimento. E para mim, isso é o sinal da ressurreição. A ressurreição, para mim, é essa expressão. Isso é ressurreição. Toda vez que uma mulher é respeitada, é sinal de ressurreição. Toda vez que a gente rompe com a violência e a divisão e constrói relações de paz, isso é ressurreição. Toda vez que a gente é justo, é honesto, que a gente é empático, que a gente é solidário, isso é ressurreição. E celebrar a ressurreição de Jesus significa dizer: isso ainda tem lugar no mundo de hoje. Que bacana, né? Poxa, vale a pena a gente ouvir uma explanação desse gênero, viu, Padre? Eu acho que A gente muitas fica pessoas estão sensibilizados. refletindo. É trazer Jesus para dentro das nossas casas, né? Os seus ensinamentos são tão atuais. A nossa fé não é memória de um ensinamento antigo. Ele não é... A fé não é peça de museu. A fé é semente.
é semente viva que carrega a força da vida para hoje. Não é memória de um fato acontecido. É atualidade, já que estamos na... Sim, no atualidades, né? No atualidades. No atualidades. A fé em Jesus é atualidade, é hoje. Então, não é peça de museu, é semente que carrega a vida. Aproveitando aqui, vamos dizer que temos as celebrações da Sexta-feira Santa com a Paixão e Morte do Senhor às 15 horas. Hoje não teremos a celebração do Sagrado Coração de Jesus. Não vai ter, né? O senhor Itamar me passou aqui, não teremos, seria 19. Exato, porque sempre a primeira sexta-feira do mês, né, de cada mês, a gente tem uma celebração da nossa devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Como a primeira sexta-feira do mês hoje caiu na sexta-feira Santa, né? Então, a celebração é às 15 horas, com a memória. Agora, nós estamos ouvindo confissões na Igreja do Centro. Estamos, Padre Marcelo, Padre Cleto e eu, logo retorno para lá. Estamos ouvindo confissões, acabou de ter a Via Sacra. E às 15 horas hoje tem a celebração da Paixão de Jesus, que é a continuidade da celebração que já começamos ontem, que é o Tríduo Pascal, né? Ontem fizemos memória da última janta de Jesus, do mandamento que ele nos deixou, do amor, dizendo: se vocês querem ser meus discípulos, amem-se uns aos outros, e o amor não como um sentimento, mas como um serviço, lavar pés. E fizemos a vigília com Jesus no horto, e hoje celebraremos então a memória da sua paixão, da sua morte, às 15 horas. Então, para amanhã, sábado, missa de Páscoa, à noite, né? Isso, às 19 horas a gente encerra o Tríduo Pascal. É o terceiro momento comunitário desta grande celebração que começou na quinta. No sábado à noite, é a celebração onde a gente abençoa o fogo, a gente prepara um círio, que é uma vela grande, que traz as marcas de Jesus, que fica como sinal presente na comunidade da ressurreição de Jesus, onde a gente faz a renovação das promessas do batismo, faz memória de como que Deus agiu ao longo da história e se proclama: Deus está vivo, Jesus está vivo no meio de nós. E aí é o grande sinal, a proclamação da Páscoa, né? Presente nesses sinais de vida que a gente percebe. Que bacana. E domingo, então, as celebrações, missa de manhã, 8h30, né? Isso, a missa do primeiro domingo da Páscoa, então, como consequência, né? Às 8h30 da manhã e às 19 horas no domingo, como de costume. Para a gente arrematar o bate-papo, Padre Edivandro, uma mensagem aí para os nossos ouvintes. Fique bem à vontade. Sinta-se em casa aqui. Muito obrigado. E, de fato, eu dizia antes, né? Me sinto muito bem aqui. Oh, que bom. E me é sempre familiar a voz de vocês. Olha, eu penso que a grande mensagem, talvez, disso é a mensagem da ressurreição. É dizer para cada um dos que está nos ouvindo, sabe, Luciane, Luiz Cláudio, que não importa a angústia que a gente esteja passando, o sofrimento que a gente esteja passando, não importa a batalha que a gente esteja travando, o nosso horizonte é de esperança. A vida há de prevalecer. A vida há de prevalecer. A Páscoa nos ensina isso. Não existe ressurreição sem passar pela cruz. Não existe plena felicidade na vida sem momentos de angústia e sofrimento. Não existe felicidade sem sofrimento. A gente passa por dificuldades, sejam quais forem, fruto de muitas naturezas, mas não perca a esperança, não desanime, porque o horizonte de quem tem fé é a vida, e a vida plena. Isso nos diz Jesus ressuscitado. E nós haveremos de celebrar tudo isso nesse Tríduo Pascal, nesse tempo de Páscoa. Portanto, que a vida seja leve, que a vida seja feliz, que a vida seja carregada de esperança, que a ressurreição devolva o sorriso no olhar, nos lábios de tantos que choram, devolva o brilho no olhar de tantos os que perderam a esperança, e que a fé em Jesus, que é um estilo de vida, possa fazer desse mundo um mundo melhor. Uma feliz Páscoa a todos, que possam carregar sempre a alegria e a esperança. Amém. Padre Edivandro Frari, nosso vigário aqui de São Miguel do Oeste, conversando ao vivo aqui no Atualidades,
num bate-papo mais do que significativo e agradável nessa manhã. Padre, obrigado Eu que agradeço. pela visita, pela presença. Parabéns Obrigado, por esse obrigado trabalho mesmo. bacana. E um jovem padre, né? O padre Edivandro Tá vendo? é Sabe um que guri outro- novo ainda, o padre. Outro dia alguém disse, meu Deus, pois é, eu sempre pensava, parecia que os padres já nasciam velhos. Olha só. Muito bem, gente. Olha, tá com documento atrasado, IPVA vencido, multas acumuladas lá no 001, você resolve tudo de forma rápida e sem complicação. Seus débitos podem ser parcelados em até 18 vezes no cartão. Chame 36220001, 001 Despachante, patrocinando aqui o nosso bate-papo. Hoje com o padre Edivandro aqui no Atualidades. Então vamos ao intervalo, voltaremos em nome do Ítalo, Imperial Multimarcas, Refrigeração Spengler e Hospital São Miguel. Estamos apresentando Atualidade.